Milionário voltou triste para casa e não conseguiu acreditar no que a faxineira fez com seus filhos. Ela estava no jardim, jogando água com a mangueira nos 4 meninos que corriam descalços pela grama, encharcados, gritando e rindo como ele nunca tinha visto antes. Juliano ficou parado, sem conseguir dar um passo, porque aquela cena não fazia sentido algum dentro da realidade que ele conhecia. Seus filhos não riam daquele jeito. Não corriam descalços na grama, não gritavam de alegria como se o mundo inteiro fosse deles. E muito menos deixavam alguém chegar perto, sem reclamar ou chorar, ou simplesmente fugir para dentro de casa. Desde que Adriana tinha ido embora, desde que ela tinha pegado as malas e sumido sem olhar para trás, aquelas 4 crianças tinham se transformado em fantasmas silenciosos que mal levantavam os olhos quando ele chegava, que comiam em silêncio, que dormiam cedo demais, que pareciam ter esquecido como era ser criança de verdade. Juliano tinha tentado de tudo. Tinha contratado 3 babás diferentes nos últimos 5 meses. Tinha comprado brinquedos caros, videogames, bicicletas novas, qualquer coisa que pudesse arrancar um sorriso daqueles rostos pequenos e cansados. Mas nada funcionava, nada mudava, e no fundo ele sabia que o problema não eram os brinquedos. O problema era que ele não sabia como ser pai sozinho, não sabia como conversar com eles, como abraçar, como estar presente de verdade quando sua cabeça estava sempre em outro lugar, sempre pensando na empresa, nos contratos, nas reuniões intermináveis que sugavam cada pedaço de energia que ele ainda tinha sobrando. Mas agora, naquele exato momento, enquanto ele segurava a pasta de couro com as mãos suadas e o corpo inteiro doendo de cansaço, seus 4 filhos estavam correndo em círculos no jardim, completamente encharcados, com as camisetas coladas no corpo, os cabelos pingando água, os pés descalços afundando na grama molhada, e eles estavam rindo, rindo de verdade, com aquele som agudo e solto que só criança feliz consegue fazer. E a responsável por tudo aquilo era a mulher que ele tinha contratado. Apenas 3 dias atrás, a faxineira que tinha chegado com um currículo simples, sem referências importantes, sem experiência em casas grandes, mas que tinha olhado para ele com uma firmeza estranha e dito que sabia cuidar de crianças porque tinha criado os 5 irmãos mais novos, sozinha depois que a mãe dela tinha adoecido. Ela se chamava Beatriz e naquele momento estava de costas para Juliano, segurando a mangueira com as 2 mãos enquanto mirava a água nos meninos que pulavam e desviavam e gritavam para ela molhar mais, molhar de novo. E ela ria junto com eles, ria com uma naturalidade que parecia impossível, como se conhecesse aquelas crianças há anos, como se soubesse exatamente o que eles precisavam sem precisar perguntar. Juliano sentiu algo estranho subir pelo peito, algo que ele não conseguia nomear direito, uma mistura de alívio e culpa e uma tristeza enorme, porque ele nunca tinha conseguido fazer aquilo. Nunca tinha conseguido tirar aquele peso dos ombros dos próprios filhos. Nunca tinha sido capaz de transformar a casa em um lugar onde eles pudessem simplesmente ser crianças. Ele soltou a pasta no chão devagar, sem fazer barulho, e ficou ali parado, observando tudo como se estivesse assistindo à vida de outra pessoa, como se aquela cena não pertencesse à sua realidade. E foi só quando o menor dos 4, o Davi, tropeçou na própria perna e caiu de bunda na grama molhada, que Juliano sentiu o ar voltar para os pulmões, porque em vez de chorar, em vez de gritar ou fazer aquele escândalo que ele sempre fazia quando caía, Davi simplesmente levantou o rosto, olhou para Beatriz e começou a rir ainda mais alto, como se cair tivesse sido a coisa mais engraçada do mundo. Beatriz largou a mangueira na grama e correu até ele com os braços abertos. Se agachou na frente do menino e perguntou: "Está machucado, Davi?" E Davi acenou que não, com a cabeça toda molhada, ainda rindo, e ela estendeu a mão para ajudá-lo a levantar. Mas em vez de aceitar a mão,
Davi puxou o braço dela com força e Beatriz perdeu o equilíbrio e caiu sentada na grama do lado dele. E os outros 3 meninos viram aquilo e começaram a gritar de alegria e correram em direção aos 2 e se jogaram em cima dela como se fosse uma brincadeira combinada. E de repente ali estava Beatriz, no meio do gramado encharcado, com 4 crianças em cima dela, todas rindo, todas grudadas nela, como se ela fosse a pessoa mais importante do mundo. E Juliano sentiu os olhos arderem, sentiu aquela coisa apertada na garganta que ele sempre engolia de volta. Mas dessa vez não conseguiu segurar, porque pela primeira vez em meses ele estava vendo seus filhos felizes de verdade, e ele não tinha nada a ver com aquilo. Ele não era o responsável por aqueles sorrisos. Ele não era o pai que eles precisavam. Era uma estranha que tinha entrado na vida deles 3 dias atrás, que tinha conseguido fazer em minutos o que ele não tinha conseguido fazer em meses inteiros. Ele deu um passo para trás, querendo desaparecer antes que alguém o visse, mas foi tarde demais, porque o Gabriel, o segundo mais velho, levantou a cabeça toda molhada e viu o pai parado ali com o terno amarrotado e a gravata torta. E o sorriso dele sumiu na mesma hora, como se a presença de Juliano tivesse quebrado alguma coisa, como se a alegria só pudesse existir quando o pai não estava por perto. Beatriz percebeu a mudança, virou a cabeça e viu Juliano ali parado. E ela se levantou rápido, limpando as mãos na saia molhada, com o rosto um pouco vermelho, e Juliano viu nos olhos dela aquela preocupação de quem acha que fez algo errado, de quem acha que vai ser demitida por ter saído da linha, por ter feito algo que não estava no combinado. Ela abriu a boca para falar, mas Juliano levantou a mão devagar e balançou a cabeça, e disse com a voz mais baixa do que pretendia: "Não para." E Beatriz fechou a boca e ficou ali parada sem entender direito. E Juliano repetiu, dessa vez um pouco mais firme: "Não para, por favor, continua com eles." E ele viu o rosto dela relaxar, viu os ombros dela descerem, e ela acenou com a cabeça devagar e voltou a sorrir, e virou para as crianças e perguntou: "Quem quer mais água?" E os 4 meninos gritaram que sim ao mesmo tempo, até o Gabriel, que tinha ficado sério por um segundo, e Beatriz pegou a mangueira de novo e voltou a jogar água neles, e Juliano ficou ali mais alguns segundos, só observando, sentindo aquele vazio enorme no peito, aquele peso de saber que ele tinha falhado como pai, que tinha deixado suas próprias tristezas engolirem a infância dos filhos, e que agora, uma mulher que ele mal conhecia, estava consertando tudo sozinha, sem nem perceber. Ele pegou a pasta do chão e entrou pela porta lateral da casa. Subiu direto para o quarto, sem olhar para nada, sem falar com ninguém. Trancou a porta e sentou na beira da cama com a cabeça entre as mãos. E ficou ali em silêncio, tentando entender como tinha deixado as coisas chegarem naquele ponto. Como tinha se tornado tão distante dos próprios filhos que eles só conseguiam ser felizes quando ele não estava por perto. Ele pensou em Adriana, pensou em como ela tinha saído daquela casa gritando que ele nunca estava presente, que ele só sabia trabalhar, que os filhos nem conheciam o próprio pai, e ele tinha achado que ela estava exagerando, que estava sendo injusta, porque ele trabalhava justamente para dar tudo de melhor para eles, para garantir que não faltasse nada. Mas agora ele entendia que ela estava certa, que ele tinha trocado presença por dinheiro, tempo por coisas, e que no final nada daquilo importava se seus filhos não conseguiam nem olhar para ele sem perder o brilho nos olhos. Ele tirou o paletó, jogou em cima da cadeira, afrouxou a gravata e se deitou na cama de lado, olhando para a janela, ouvindo as risadas lá de fora que ainda ecoavam pelo jardim, e pela primeira vez em muito tempo, Juliano chorou. Chorou quieto, com o rosto enterrado no travesseiro, porque ele sabia que tinha perdido algo que talvez nunca mais conseguisse recuperar. Quando acordou, já estava escuro lá fora,
e a casa estava em silêncio, aquele silêncio pesado de sempre, o silêncio que ele tinha aprendido a odiar. Ele levantou devagar, lavou o rosto no banheiro, trocou de roupa e desceu as escadas com os pés pesados. E quando chegou na cozinha, viu Beatriz lavando louça na pia, com o avental ainda molhado, o cabelo preso em um rabo de cavalo bagunçado, e ela não percebeu que ele tinha entrado, continuou lavando os pratos em silêncio, cantarolando baixinho alguma música que ele não conhecia. Juliano ficou parado na porta, observando ela trabalhar, e depois de alguns segundos, ele limpou a garganta e disse: Beatriz. E ela se virou rápido, assustada, quase deixando cair o prato que estava nas mãos e disse: Desculpa, senhor Juliano, eu não vi o senhor chegar, eu já vou terminar aqui e ir embora. E Juliano balançou a cabeça e disse: Não precisa ter pressa, eu só queria te agradecer. E Beatriz franziu a testa sem entender, e ele continuou: Pelo que você fez hoje com as crianças faz muito tempo que eu não vejo eles daquele jeito. E ela sorriu, daquele jeito simples e honesto, e disse: Eles são ótimos, senhor. Só precisavam brincar um pouco, criança precisa disso. E Juliano acenou com a cabeça, sentindo de novo aquele aperto no peito, e perguntou: Eles já jantaram? E Beatriz respondeu: Já sim, comi com eles, fizemos macarrão, eles ajudaram a mexer o molho, ficaram uma bagunça, mas adoraram. E Juliano sentiu um sorriso triste se formar no canto da boca, porque ele não lembrava da última vez que tinha jantado com os filhos. Não lembrava da última vez que tinha feito algo simples, como cozinhar junto com eles. Ele respirou fundo e perguntou: Onde eles estão agora? E Beatriz respondeu: No quarto, já tomaram banho, já escovaram os dentes, devem estar dormindo já. E Juliano agradeceu de novo e subiu as escadas devagar. Parou na porta do quarto dos meninos e abriu com cuidado. E lá estavam os quatro, cada um em sua cama, todos quietos, todos de olhos fechados, respirando devagar. E ele ficou ali na porta só olhando para eles, sentindo aquele amor enorme e doloroso que ele não sabia como expressar, que ficava preso dentro dele porque ele nunca tinha aprendido a colocar para fora. Ele entrou no quarto, caminhou devagar até a cama do Davi, o mais novo, agachou do lado dele e passou a mão no cabelo do menino com cuidado para não acordá-lo. E Davi se mexeu um pouco, mas não abriu os olhos. E Juliano ficou ali alguns segundos, só olhando para aquele rostinho tranquilo, e sussurrou: Eu vou ser melhor, eu prometo. E levantou e saiu do quarto em silêncio, fechando a porta devagar. Ele voltou para a cozinha, e Beatriz já tinha terminado de lavar tudo. Estava secando as mãos no pano de prato, e ela disse: Eu já vou indo, senhor Juliano, até amanhã. Mas antes que ela saísse, ele perguntou: Você tem filhos, Beatriz? E ela parou, virou para ele e respondeu: Não, senhor, mas criei meus 5 irmãos desde que eu tinha 12 anos. Minha mãe ficou doente e alguém precisava cuidar deles. E Juliano sentiu um respeito enorme por aquela mulher, por aquela força que ela carregava sem fazer alarde, sem esperar reconhecimento. E ele disse: Você é muito boa com eles, eles gostam de você. E Beatriz sorriu e disse: Eu também gosto muito deles, são crianças especiais. E Juliano acenou e disse: Obrigado, de verdade. E ela acenou de volta, pegou a bolsa e saiu pela porta dos fundos. E Juliano ficou ali sozinho na cozinha, olhando para o jardim pela janela, onde a grama ainda estava molhada, onde a mangueira ainda estava jogada no chão. E ele sentiu que algo tinha mudado naquele dia, algo que ele não conseguia explicar direito, mas que estava lá, vivo, pulsando dentro dele como uma promessa que ele precisava cumprir. Nos dias seguintes, Juliano começou a sair do escritório mais cedo, começou a chegar em casa antes do jantar e sempre encontrava Beatriz com as crianças, sempre fazendo algo diferente. Um dia era pipa no jardim, outro dia era desenho na varanda, outro dia era biscoito na cozinha,
E as crianças estavam diferentes, estavam mais leves, mais abertas, e ele começou a participar também, devagar, com medo de estragar tudo. Mas aos poucos foi entrando naquela rotina, foi aprendendo a sentar no chão e brincar. Foi aprendendo a ouvir as histórias que eles contavam, foi aprendendo a estar presente de verdade. E Beatriz nunca atrapalhou, sempre dava espaço para ele se aproximar, sempre incentivava os meninos a chamarem o pai. E Juliano começou a entender que ser pai não era sobre dar presentes caros ou garantir o futuro financeiro, era sobre estar ali, era sobre olhar nos olhos, era sobre rir junto, era sobre estar presente nos momentos pequenos que no final eram os únicos que realmente importavam. Uma tarde, Juliano chegou mais cedo do que o normal e encontrou Beatriz sentada no chão da sala, com os 4 meninos em volta dela, cada um com um caderno aberto e lápis de cor espalhados pelo tapete, e ela estava ajudando o Davi a desenhar uma casa. E o menino estava concentrado, com a língua para fora, tentando fazer o telhado do jeito que ela tinha ensinado. E quando viu o pai chegar, ele levantou o desenho no ar e gritou: "Pai, olha, eu fiz uma casa." E Juliano sentiu o peito apertar de novo. Mas dessa vez era diferente, era uma dor boa. Era a sensação de estar sendo incluído em algo que antes ele não fazia parte. E ele se agachou ao lado do filho e disse: "Ficou muito bonito, Davi. Você desenha muito bem." E o menino sorriu daquele jeito que só criança sabe sorrir, com o rosto inteiro aceso. E Juliano olhou para Beatriz e viu que ela estava sorrindo também. E ele entendeu que ela não estava tentando tomar o lugar dele. Ela estava construindo uma ponte, estava criando um caminho para que ele pudesse chegar até os próprios filhos sem medo, sem culpa, sem aquele peso que ele carregava desde que Adriana tinha ido embora. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Juliano chamou Beatriz na sala e disse: "Eu preciso conversar com você." E ela sentou no sofá com as mãos no colo, um pouco tensa, achando que tinha feito algo errado. Mas Juliano balançou a cabeça e disse: "Não é nada ruim, é só que eu queria te agradecer de novo, de verdade, porque você está mudando a vida deles, está mudando a minha vida também, e eu não sei como retribuir isso." E Beatriz ficou em silêncio por alguns segundos, olhando para as próprias mãos, e então disse: "O senhor não precisa me agradecer, senhor Juliano, eu só estou fazendo o meu trabalho." Mas Juliano interrompeu e disse: "Não, não é só trabalho. Você sabe disso. Você está fazendo muito mais do que qualquer pessoa faria. E eu quero que você saiba que isso importa. Importa muito." E Beatriz levantou os olhos e havia lágrimas ali. Lágrimas que ela tentou esconder virando o rosto. Mas Juliano viu e ele entendeu que ela também carregava suas próprias dores, suas próprias histórias, e que talvez cuidar daquelas crianças fosse a forma dela de curar algo que tinha ficado quebrado dentro dela. Ele deixou que ela fosse embora sem pressionar, sem fazer mais perguntas, mas naquela noite ele não conseguiu dormir. Ficou acordado pensando em tudo que tinha acontecido desde que Beatriz tinha entrado na vida deles, pensando em como uma pessoa podia mudar tudo sem nem tentar, só sendo presente, só sendo verdadeira, só dando atenção de verdade. E ele percebeu que era isso que ele precisava fazer. Precisava ser verdadeiro. Precisava estar presente de verdade. Não só fisicamente, mas emocionalmente, precisava abrir mão daquela armadura que ele tinha construído ao redor do coração e deixar que os filhos o vissem por inteiro, com todas as falhas, com toda a fragilidade, porque só assim ele poderia ser o pai que eles precisavam. Na manhã seguinte, ele acordou com uma decisão clara na cabeça, desceu para a cozinha e encontrou Beatriz preparando o café da manhã. E ele disse: "Beatriz, eu quero fazer algo diferente hoje.
Quero passar o dia todo com as crianças. E quero que você me ensine, quero que você me mostre como fazer isso direito, porque eu não sei, eu nunca soube, e eu não quero continuar errando. E Beatriz olhou para ele surpresa, e depois sorriu e disse: O senhor não precisa que eu ensine nada, senhor Juliano. O senhor só precisa estar ali com eles, de verdade. O resto eles mesmos vão mostrar para o senhor. E Juliano acenou, sentindo aquele aperto no peito de novo, aquela mistura de medo e esperança, e disse: Então me ajuda a começar, por favor. E Beatriz acenou e disse: Vamos acordar eles juntos, então. Eles subiram as escadas lado a lado e entraram no quarto dos meninos. E Beatriz começou a abrir as cortinas devagar enquanto cantava baixinho. E os meninos começaram a se mexer nas camas, esfregando os olhos, e quando viram o pai ali parado, junto com ela, ficaram confusos por um segundo, porque Juliano nunca estava ali naquele horário, nunca estava ali quando eles acordavam. Mas Beatriz sorriu e disse: O pai de vocês vai passar o dia com a gente hoje. Não é legal? E os meninos olharam para Juliano com aquela desconfiança de quem já tinha se decepcionado muitas vezes, mas ele deu um passo à frente e disse: É verdade, eu vou ficar aqui com vocês o dia todo e a gente vai fazer o que vocês quiserem. E o Gabriel, sempre o mais desconfiado, cruzou os braços e perguntou: E o trabalho? E Juliano respondeu: O trabalho pode esperar, hoje eu quero estar aqui com vocês. E pela primeira vez em muito tempo, ele viu algo mudar no rosto do filho. Viu aquela dureza se dissolver um pouco, viu um brilho pequeno aparecer nos olhos dele. E o Davi pulou da cama e correu para abraçar o pai. E Juliano se agachou e pegou o menino no colo, sentindo o peso dele, sentindo o calor dele, e fechou os olhos por um segundo, tentando gravar aquele momento na memória, porque ele sabia que estava começando algo novo ali, algo que ele não podia deixar morrer. Eles tomaram café juntos, todos na mesma mesa, e Juliano ajudou a servir os pratos, ajudou a limpar o leite que o Davi derramou, ajudou o Gabriel a cortar o pão, e foi estranho no começo. Foi desajeitado, porque ele não estava acostumado com aquilo. Mas aos poucos foi ficando mais fácil, foi ficando mais natural, e quando terminou o café ele perguntou: O que vocês querem fazer hoje? E os meninos se entreolharam sem saber o que responder, porque nunca tinham tido aquela escolha antes, nunca tinham tido o pai disponível daquele jeito. Mas então o Miguel, o terceiro filho, disse baixinho: A gente podia brincar de bola no jardim. E Juliano sorriu e disse: Então vamos brincar de bola. E eles saíram todos para o jardim, e Beatriz ficou na cozinha terminando de arrumar as coisas. Mas ela ficava olhando pela janela, e Juliano viu o sorriso no rosto dela, viu que ela estava feliz por ele, e aquilo deu força para ele continuar. Eles brincaram de bola por mais de 1 hora, e Juliano correu, caiu na grama, levou bolada na cara e riu de verdade, e os meninos riram junto, e foi bagunçado e cansativo e perfeito, e quando pararam para descansar, eles se sentaram todos na sombra da árvore grande no fundo do jardim, e o Gabriel encostou no ombro do pai, coisa que ele nunca fazia, e Juliano passou o braço em volta dele, e ficaram ali em silêncio por alguns minutos, só respirando, só existindo juntos, e Juliano sentiu que aquilo era o que ele tinha procurado o tempo todo, aquela paz simples de estar com as pessoas que ele amava sem precisar de mais nada, sem precisar provar nada, só estar ali, presente, inteiro. No final da tarde, Beatriz preparou pipoca, e eles assistiram um filme juntos na sala, todos espalhados no sofá grande, e Juliano sentou no meio com 2 meninos de cada lado. E eles ficaram ali, grudados nele do começo ao fim do filme. E ele não prestou atenção em nada que estava passando na tela, porque só conseguia pensar em como tinha sido idiota, como tinha desperdiçado tanto tempo, como tinha deixado o trabalho engolir a única coisa que realmente importava. Mas agora ele estava ali,
Agora ele estava presente. E ele ia fazer tudo diferente dali para frente. Ia ser o pai que eles mereciam. Ia estar ali todos os dias, não importava o que acontecesse, porque ele tinha entendido finalmente que sucesso não era medido em dinheiro ou em contratos fechados. Sucesso era medido em momentos como aquele, em risadas, em abraços, em estar junto. Quando o filme terminou e as crianças subiram para tomar banho, Juliano ficou sozinho na sala com Beatriz e ela disse: "O senhor se saiu muito bem hoje, senhor Juliano. Eles estão muito felizes." E ele olhou para ela e disse: "Eu não teria conseguido sem você, Beatriz. Você me mostrou o caminho, você me deu coragem para tentar." E ela balançou a cabeça e disse: "Não fui eu, senhor. Foi o senhor que tomou a decisão de estar presente. Eu só estava aqui." Mas Juliano sabia que não era só isso. Sabia que ela tinha sido a ponte, a pessoa que tinha segurado a mão dele e mostrado que ainda dava tempo, que ainda era possível consertar o que estava quebrado, e ele disse: "Eu quero que você saiba que você mudou tudo aqui, mudou a gente, e eu nunca vou esquecer isso." E Beatriz sorriu, daquele jeito humilde dela, e disse: "Eu só fiz o que qualquer pessoa faria, senhor." Mas Juliano sabia que não era verdade. Sabia que ela tinha feito muito mais do que qualquer pessoa faria e que ele devia a ela uma dívida que nunca conseguiria pagar. Naquela noite, quando foi colocar os meninos para dormir, Juliano sentou na beirada da cama de cada um deles, passou a mão no cabelo de cada um, deu boa noite para cada um individualmente. E quando chegou no Gabriel, o menino segurou a mão dele e disse: "Pai, você vai estar aqui amanhã de novo?" E Juliano sentiu a garganta apertar, sentiu os olhos arderem e respondeu com a voz firme: "Vou sim, filho, e vou estar aqui depois de amanhã também, e no outro dia, e no outro eu vou estar sempre aqui, eu prometo." E Gabriel sorriu, um sorriso pequeno, mas verdadeiro, e disse: "Eu gostei de hoje, pai." E Juliano teve que segurar para não chorar ali na frente do menino. Teve que morder o lábio, teve que respirar fundo e disse: "Eu também gostei muito, filho. Foi o melhor dia que eu tive em muito tempo." E ele deu um beijo na testa do menino e apagou a luz e saiu do quarto. E quando fechou a porta, ele encostou nela por alguns segundos, tentando controlar a respiração, tentando processar tudo que estava sentindo, toda aquela mistura de felicidade e culpa e esperança que estava explodindo dentro dele. Ele desceu as escadas e encontrou Beatriz na cozinha terminando de guardar as últimas coisas. E ele disse: "Beatriz, posso te fazer uma pergunta?" E ela virou para ele e acenou que sim. E ele continuou: "Por que você faz isso? Por que você se importa tanto com eles? Você nem me conhece, não conhece eles, mas você trata eles como se fossem seus. Por quê?" E Beatriz ficou em silêncio por um tempo, olhando para o chão. E então ela levantou os olhos e disse: "Porque eu sei o que é crescer sem ter. Ninguém que se importe de verdade, senhor Juliano. Eu sei o que é ser criança e se sentir invisível. E eu não quero que nenhuma criança sinta isso. Então sempre que eu posso, eu faço o que eu gostaria que alguém tivesse feito por mim." E Juliano sentiu o peito apertar de novo, sentiu aquele respeito enorme por ela crescer ainda mais. E ele disse: "Você é uma pessoa incrível, Beatriz, de verdade." E ela sorriu, daquele jeito tímido dela, e disse: "Obrigada, senhor Juliano, mas eu só faço o que eu acho certo." E ele acenou e disse: "E é exatamente isso que faz você ser tão especial." Nas semanas seguintes, Juliano manteve a promessa. Chegava em casa todo dia antes do jantar, brincava com os meninos, ajudava com a lição de casa, lia histórias antes de dormir. E a cada dia que passava, ele via a diferença, via os meninos se abrindo mais, rindo mais, confiando mais. E ele via também a diferença em si mesmo, via que estava mais leve, mais feliz, mais completo, porque finalmente tinha entendido o que realmente importava na vida e estava vivendo de acordo com aquilo. Beatriz
Continuava ali, sempre presente, sempre ajudando, sempre sendo aquela força silenciosa que mantinha tudo funcionando. E Juliano tinha uma gratidão enorme por ela, uma gratidão que ele não sabia como expressar em palavras, mas que tentava mostrar todos os dias, tratando ela com respeito, ouvindo ela, valorizando ela, porque ele sabia que sem ela nada daquilo teria sido possível. Um dia, quase 2 meses depois daquela primeira tarde no jardim, Juliano chegou em casa e encontrou Beatriz, sentada sozinha na cozinha, com o rosto vermelho e os olhos inchados. E ele ficou preocupado na hora e perguntou: "O que aconteceu? Está tudo bem? As crianças estão bem?" E ela acenou que sim, rapidamente, e disse: "Está tudo bem, senhor. As crianças estão ótimas, estão no quarto brincando." E Juliano se sentou na frente dela e perguntou de novo: "Então o que aconteceu? Por que você está chorando?" E Beatriz respirou fundo e disse: "É minha mãe, senhor. Ela piorou. O hospital ligou hoje de tarde. Disseram que eu preciso ir para lá, que ela pode não ter muito tempo." E Juliano sentiu o coração apertar. Sentiu a dor dela como se fosse sua. E disse: "Então você precisa ir, Beatriz. Precisa estar com ela." E Beatriz balançou a cabeça e disse: "Mas eu não posso deixar o senhor assim. Não posso deixar as crianças. Elas precisam de mim." E Juliano segurou a mão dela em cima da mesa e disse: "A gente vai ficar bem, Beatriz, eu prometo. Você me ensinou tudo o que eu precisava saber. Agora eu consigo cuidar deles sozinho. Você precisa ir. Sua mãe precisa de você." E Beatriz começou a chorar de novo e disse: "Eu não queria ir, senhor. Eu gosto muito deles. Eu vou sentir tanta falta." E Juliano apertou a mão dela e disse: "E eles vão sentir falta de você também. Eu vou sentir falta de você. Mas sua mãe é mais importante agora. Ela precisa de você ao lado dela." E Beatriz acenou e limpou as lágrimas com a outra mão e disse: "Eu vou voltar assim que puder. Eu prometo." E Juliano sorriu e disse: "Eu sei que você vai e a gente vai estar aqui te esperando." Beatriz saiu naquela mesma noite, levou apenas uma mala pequena e abraçou cada um dos meninos com tanta força que eles ficaram assustados. E quando foi embora, a casa ficou estranha, ficou vazia de um jeito diferente, porque mesmo que ela fosse só a faxineira, mesmo que ela tivesse chegado há pouco tempo, ela tinha se tornado parte daquela família, tinha se tornado essencial, e a ausência dela era sentida em cada canto, em cada silêncio. Juliano tentou manter a rotina, tentou fazer tudo do jeito que ela fazia, mas não era a mesma coisa. E ele via nos olhos dos meninos aquela tristeza de quem perdeu alguém importante, aquela saudade que doía no peito, e ele não sabia como consertar aquilo, não sabia como preencher aquele vazio que Beatriz tinha deixado. Uma semana depois, no meio da noite, o telefone tocou. E Juliano acordou assustado e atendeu com o coração batendo rápido, e era Beatriz do outro lado, e ela estava chorando, e disse apenas: Juliano ouviu o choro dela do outro lado da linha e sentiu o estômago revirar, sentiu aquele medo gelado subir pela espinha, e ele disse: "Beatriz, o que aconteceu? Sua mãe?" E ela respondeu entre soluços: "Ela se foi, senhor Juliano. Ela se foi hoje de tarde. Eu estava segurando a mão dela, mas não foi suficiente. Eu não consegui salvar ela." E Juliano fechou os olhos e respirou fundo e disse: "Beatriz, eu sinto muito, muito mesmo. Você fez tudo o que podia. Você esteve lá com ela. Isso é o que importa." E Beatriz continuou chorando e disse: "Eu não sei o que fazer agora, senhor. Eu não sei como voltar para casa, como seguir em frente. Eu me sinto tão perdida." E Juliano sentiu o coração apertar, porque ele entendia aquela dor. Entendia o que era perder alguém importante e ficar sem chão. E ele disse: "Você não está sozinha, Beatriz. A gente está aqui. E quando você estiver pronta para voltar, a gente vai estar te esperando. E você vai ter todo o tempo que precisar para se recuperar. Eu prometo."
E ela ficou em silêncio por alguns segundos, só o som da respiração entrecortada dela ecoando pelo telefone. E então disse: "Obrigada, Sr. Juliano, obrigada por tudo." E desligou antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa. Juliano ficou sentado na beira da cama segurando o telefone nas mãos, olhando para a tela escura, sentindo aquele peso enorme no peito, aquela impotência de não poder fazer nada para aliviar a dor dela. E ele pensou nos próprios filhos, pensou em como seria se ele perdesse eles, e só de imaginar aquilo, ele sentiu os olhos arderem, sentiu aquele aperto na garganta que era quase impossível de engolir. Ele se levantou devagar, foi até o quarto dos meninos e abriu a porta com cuidado. E lá estavam eles, todos dormindo, todos quietos, todos vivos e respirando. E ele ficou ali parado na porta por alguns minutos, só olhando, só agradecendo em silêncio por ainda tê-los, por ainda ter a chance de estar presente, de ser o pai que eles precisavam. E ele prometeu para si mesmo que nunca mais ia desperdiçar aquilo, nunca mais ia colocar trabalho, ou dinheiro, ou qualquer outra coisa na frente deles. Porque eles eram tudo que realmente importava, tudo que fazia a vida ter sentido. Na manhã seguinte, ele acordou os meninos e preparou o café da manhã sozinho. Queimou a torrada e derramou suco na mesa, mas eles comeram mesmo assim. E quando o Davi perguntou: "Cadê a Beatriz?", Juliano respirou fundo e disse: "Ela está cuidando de uma coisa importante, filho, mas ela vai voltar logo." E o menino acenou com a cabeça e continuou comendo, mas Juliano viu a tristeza nos olhos dele. Viu que ele sentia a falta dela, que todos sentiam, e aquilo doeu mais do que ele esperava, porque ele percebeu que Beatriz não era só importante para ele, ela tinha se tornado importante para todos eles. Tinha se tornado parte da família de um jeito que ninguém tinha percebido até ela não estar mais ali. Os dias seguintes foram difíceis. Juliano tentou fazer tudo sozinho, tentou manter a casa funcionando, tentou cuidar dos meninos, mas era exaustivo, era cansativo de um jeito que ele nunca tinha imaginado, e ele começou a entender tudo que Beatriz fazia, todo o trabalho invisível que ela realizava todos os dias, sem esperar reconhecimento, sem reclamar, só fazendo porque precisava ser feito. Ele acordava cedo para preparar café, arrumava a casa, levava os meninos para a escola, trabalhava algumas horas, buscava eles de novo, ajudava com lição, preparava jantar, dava banho, colocava para dormir. E quando finalmente conseguia sentar no sofá, já era tarde da noite, e ele estava destruído, mal conseguindo manter os olhos abertos. Mas mesmo assim, não conseguia dormir direito porque ficava pensando em Beatriz, se perguntando como ela estava, se ela estava bem, se ela ia mesmo voltar como tinha prometido. 2 semanas se passaram sem notícias, e Juliano estava começando a perder a esperança. Estava começando a achar que ela não ia voltar, que talvez ela tivesse decidido seguir outro caminho, começar de novo em outro lugar, e a ideia daquilo doía mais do que ele queria admitir, porque ele tinha se acostumado com a presença dela, tinha se acostumado com a leveza que ela trazia para dentro de casa, com o jeito que ela fazia tudo parecer mais fácil, mais leve, mais possível. Os meninos também estavam diferentes, estavam mais quietos, mais fechados, e Juliano via que eles sentiam falta dela tanto quanto ele, que ela tinha deixado uma marca neles, que não ia desaparecer facilmente, e ele não sabia como explicar para eles que às vezes as pessoas vão embora e não voltam, que às vezes a gente perde pessoas importantes e só resta aprender a viver com aquele vazio. Mas então, em uma tarde chuvosa de sábado, enquanto Juliano estava na cozinha tentando fazer um bolo com os meninos, o que estava se transformando em um desastre completo porque ele não tinha a menor ideia do que estava fazendo, a campainha tocou e o Gabriel correu para atender e voltou gritando: "É a Beatriz, pai! A Beatriz voltou!" E Juliano largou tudo o que estava fazendo e foi até a porta. E lá estava ela,
com uma mala pequena na mão, o cabelo preso, o rosto cansado, mas com um sorriso pequeno nos lábios, e ele sentiu algo explodir dentro do peito, algo quente e intenso que ele não conseguia nomear. E antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, os 4 meninos se jogaram em cima dela ao mesmo tempo, abraçaram ela com tanta força que ela quase perdeu o equilíbrio, e ela largou a mala e abraçou todos eles de volta, e ficou ali agachada no chão da entrada com 4 crianças grudadas nela, e ela estava chorando de novo, mas dessa vez eram lágrimas diferentes. Eram lágrimas de alívio, de pertencimento, de voltar para casa. Juliano ficou ali parado vendo aquela cena, sentindo os olhos arderem, sentindo aquele nó na garganta que ele já conhecia tão bem. E quando Beatriz finalmente levantou e olhou para ele, ele disse: "Bem-vinda de volta, Beatriz." E ela sorriu e disse: "Obrigada, senhor Juliano. Eu senti muita falta daqui." E ele acenou e disse: "A gente também sentiu muita falta de você." E foi tudo o que ele conseguiu dizer, porque se tentasse falar mais alguma coisa, ele sabia que ia desmoronar ali mesmo, ia mostrar toda aquela emoção que ele vinha segurando desde que ela tinha ido embora. Todo aquele medo de perdê-la, toda aquela gratidão por ela ter voltado. Naquela noite, eles jantaram todos juntos. Beatriz preparou um macarrão simples que ficou melhor do que qualquer coisa que Juliano tinha tentado fazer nas últimas semanas, e os meninos não pararam de falar. Contaram tudo o que tinha acontecido enquanto ela estava fora. Contaram sobre a escola, sobre os desenhos que tinham feito, sobre o bolo desastroso que estavam tentando fazer quando ela chegou. E ela ouviu tudo com aquela atenção genuína que só ela sabia dar. E Juliano ficou só observando, só sentindo aquela sensação de que tudo tinha voltado ao lugar certo, de que a casa tinha voltado a ser casa de verdade. Depois que as crianças dormiram, Juliano e Beatriz ficaram sentados na cozinha tomando chá em silêncio. E foi ele quem quebrou o silêncio primeiro e perguntou: "Como você está de verdade?" E Beatriz olhou para a xícara nas mãos e disse: "Estou triste, senhor. Minha mãe fez muita falta, mas eu sei que ela não estava mais sofrendo, e isso me traz um pouco de paz." E Juliano acenou e disse: "E os seus irmãos? Como eles estão?" E ela respondeu: "Eles estão bem, cada um seguindo sua vida. Eles me apoiaram muito, mas eu sabia que precisava voltar para cá, porque aqui é onde eu me sinto útil, onde eu me sinto necessária." E Juliano olhou para ela e disse: "Você é necessária, Beatriz. Você é muito importante para essa família, e eu quero que você saiba disso." E ela sorriu daquele jeito tímido dela e disse: "Obrigada, senhor Juliano. Isso significa muito para mim." Eles ficaram ali conversando por mais algum tempo. Conversas leves sobre coisas do dia a dia, sobre os planos para a semana seguinte, sobre as mudanças que tinham acontecido na casa enquanto ela estava fora. E foi reconfortante. Foi bom ter ela de volta. Foi como se uma peça que estava faltando tivesse finalmente voltado ao lugar. E quando Beatriz finalmente disse que ia dormir porque estava cansada, Juliano acenou e disse: "Durma bem, Beatriz, e obrigado por ter voltado." E ela sorriu e disse: "Não tem lugar onde eu preferiria estar, senhor." E saiu pela porta dos fundos em direção ao quartinho que ficava nos fundos da casa, onde ela sempre dormia quando ficava até tarde. Nos meses seguintes, a vida voltou ao ritmo de antes, mas com uma diferença importante: Juliano estava presente de verdade agora. Não era mais aquele pai distante que só aparecia para jantar e dormir. Ele estava ali todos os dias, brincando, conversando, ajudando. E a relação dele com os meninos foi ficando cada vez mais forte, cada vez mais verdadeira, e eles começaram a confiar nele de um jeito que nunca tinham confiado antes. Começaram a procurar ele quando estavam tristes, quando estavam felizes, quando precisavam de ajuda.
E aquilo era tudo que ele tinha desejado, era a conexão que ele tinha perdido e que agora estava reconstruindo pedaço por pedaço. Beatriz continuava sendo aquela presença constante e silenciosa que mantinha tudo funcionando. Mas agora Juliano via ela, via tudo o que ela fazia, via todo o trabalho e todo o amor que ela colocava em cada pequena coisa, e ele fazia questão de agradecer, de reconhecer, de mostrar que ele valorizava aquilo, porque ele sabia que sem ela nada daquilo seria possível. Um dia, quase 6 meses depois daquela primeira tarde no jardim, Juliano chamou Beatriz na sala depois que as crianças dormiram e disse: "Eu preciso te falar uma coisa importante." E ela se sentou no sofá com aquela expressão preocupada de sempre, achando que tinha feito algo errado. Mas Juliano balançou a cabeça e disse: "Não é nada ruim, pode ficar tranquila. É só que eu estive pensando muito sobre tudo o que aconteceu desde que você chegou aqui, sobre como você mudou a vida da gente. E eu percebi que eu não posso continuar te tratando só como funcionária, porque você é muito mais do que isso. Você é parte da família e eu queria que você soubesse disso." E Beatriz ficou em silêncio, com os olhos brilhando, e Juliano continuou: "Eu sei que você tem seus planos, sua vida, e eu não quero te prender aqui se não é onde você quer estar. Mas se você quiser ficar, se você quiser continuar fazendo parte da vida da gente, eu gostaria de te oferecer algo mais permanente, não só um trabalho, mas um lar de verdade, onde você saiba que sempre vai ter um lugar, sempre vai ser bem-vinda, sempre vai ser querida." E Beatriz começou a chorar, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto, e ela disse: "Senhor Juliano, eu não sei o que dizer. Ninguém nunca me ofereceu algo assim antes." E Juliano sorriu e disse: "Então diz que sim, diz que você vai ficar." Beatriz limpou as lágrimas com as costas da mão e sorriu. Aquele sorriso grande e verdadeiro que Juliano tinha visto poucas vezes, e disse: "Eu vou ficar, senhor. Eu vou ficar, porque aqui é onde eu me sinto em casa, onde eu me sinto feliz, e eu amo essas crianças como se fossem minhas." E Juliano sentiu o peito apertar de novo, mas era uma dor boa. Era a sensação de estar fazendo a coisa certa, de estar reconhecendo o valor de alguém que merecia ser reconhecida. E ele disse: "E eles te amam." "Também, Beatriz, todos nós amamos você." E foi a primeira vez que ele disse aquilo em voz alta. Foi a primeira vez que ele admitiu o quanto ela significava para todos eles. E foi libertador. Foi como tirar um peso enorme dos ombros e deixar que a verdade, finalmente, viesse à tona. A partir daquele dia, as coisas mudaram de novo. Mas de um jeito diferente. Beatriz não era mais só a faxineira. Ela era parte da família de verdade. Comia com eles na mesa, participava das decisões sobre as crianças, dava opinião sobre tudo, e os meninos começaram a chamá-la de tia Beatriz. E ela adorava aquilo, adorava ser reconhecida como parte importante da vida deles. E Juliano via como ela florescia, como ela ficava mais confiante, mais feliz, mais completa, e aquilo trazia uma alegria para ele também, porque ele sabia que tinha feito a coisa certa, que tinha dado a ela o reconhecimento e o lugar que ela sempre mereceu ter. Os anos foram passando e aquela família estranha foi se consolidando, foi se tornando cada vez mais forte, cada vez mais unida. E Juliano nunca mais voltou a ser aquele homem distante e frio que ele tinha sido antes. Ele tinha aprendido a ser presente, tinha aprendido a priorizar o que realmente importava. E os meninos cresceram sabendo que eram amados, sabendo que tinham um pai que estava ali para eles sempre que precisassem, e uma tia Beatriz que cuidava deles com um amor que era puro e incondicional. Juliano também mudou a forma como trabalhava, delegou mais, contratou pessoas de confiança para cuidar da empresa e passou a trabalhar de casa na maioria dos dias, porque ele não queria perder mais nenhum momento importante.
Não queria acordar um dia e perceber que os filhos tinham crescido sem que ele estivesse presente. E aquela decisão foi a melhor que ele já tinha tomado na vida, porque ele viu cada conquista, cada risada, cada lágrima, cada momento pequeno e grande que compunha a vida deles. E ele estava ali, presente, inteiro, do jeito que eles sempre mereceram que ele fosse. Beatriz também floresceu de formas que ninguém esperava. Ela voltou a estudar, fez um curso de pedagogia à noite que Juliano fez questão de pagar, e ela se formou alguns anos depois e começou a trabalhar em uma escola perto de casa, mas continuou morando com eles, continuou sendo parte da família, e os meninos tinham orgulho dela. Levavam os amigos para conhecer a tia Beatriz, que era professora, e ela sempre recebia todo mundo com aquele carinho e aquela atenção que eram marca registrada dela. E Juliano via como ela tinha se tornado uma pessoa ainda mais forte, ainda mais segura, e ele sabia que ele tinha tido uma pequena parte nisso, que ele tinha dado a ela a oportunidade e o suporte que ela precisava. Mas que no final, quem tinha feito tudo acontecer era ela mesma, com sua força, sua determinação, sua capacidade de amar, mesmo depois de ter perdido tanto. Um dia, já com os meninos maiores, o Gabriel com 14 anos, o Miguel com 13, o Samuel com 12 e o Davi com 11, eles estavam todos sentados na mesa do jantar. E o Gabriel perguntou: "Pai, você nunca mais pensou em casar de novo?" E Juliano ficou surpreso com a pergunta, olhou para Beatriz, que estava do outro lado da mesa, e depois voltou a olhar para o filho e disse: "Por que você está perguntando isso?" E Gabriel deu de ombros e disse: "Sei lá, só estava pensando que você parece feliz e a gente está feliz, mas às vezes eu fico pensando se você não sente falta de ter alguém, sabe? Alguém especial." E Juliano sorriu e disse: "Eu tenho vocês, tenho a tia Beatriz, tenho essa família, e isso é mais do que suficiente para mim. Eu não preciso de mais nada." E o Davi, sempre o mais direto, disse: "Mas você gosta da tia Beatriz, né, pai?" E Juliano sentiu o rosto esquentar, sentiu aquele constrangimento de ser pego desprevenido, e olhou de novo para Beatriz, que estava vermelha também, olhando para o prato, e ele disse: "Claro que eu gosto da tia Beatriz, filho. Ela é parte da nossa família." E Davi revirou os olhos e disse: "Não é isso que eu quis dizer, pai." E os outros meninos começaram a rir. E Juliano percebeu que eles sabiam, que eles tinham percebido algo que ele mesmo vinha tentando ignorar há anos, que ao longo de todo aquele tempo ele tinha desenvolvido sentimentos por Beatriz que iam muito além de gratidão ou amizade, que ele tinha se apaixonado por ela sem nem perceber. Devagar, dia após dia, vendo ela cuidar dos filhos dele, vendo ela sorrir, vendo ela ser forte e gentil e verdadeira, e agora os próprios filhos estavam jogando aquilo na cara dele na frente de todo mundo. Beatriz levantou da mesa rapidamente e disse: "Eu vou buscar a sobremesa", e saiu para a cozinha. E Juliano olhou para os meninos e disse: "Vocês são impossíveis." Mas estava sorrindo, e eles sorriram de volta, e o Gabriel disse: "Pai, a gente só quer que você seja feliz, e a tia Beatriz também, e a gente acha que vocês seriam felizes juntos." E Juliano sentiu o peito apertar, sentiu aquele medo de estragar tudo, de colocar em risco aquela família que eles tinham construído juntos, mas ao mesmo tempo sentiu uma esperança pequena crescer dentro dele, a esperança de que talvez, só talvez, aquilo pudesse dar certo, de que talvez Beatriz sentisse o mesmo que ele, de que talvez eles pudessem ser mais do que apenas amigos, mais do que apenas família, talvez eles pudessem ser algo mais, algo verdadeiro e completo. Naquela noite, depois que todos foram dormir, Juliano desceu para a cozinha e encontrou Beatriz ainda acordada, sentada na mesinha pequena tomando chá, e ele se sentou na frente dela e ficou em silêncio por alguns segundos, tentando encontrar as palavras certas, e então disse:
Desculpa pelo que aconteceu no jantar. Os meninos não tinham direito de te colocar naquela situação. E Beatriz balançou a cabeça e disse: Não precisa pedir desculpa, Sr. Juliano. Eles são crianças, só estavam brincando. Mas Juliano viu que ela estava nervosa, viu que ela não conseguia olhar nos olhos dele, e ele respirou fundo e disse: Beatriz, eu preciso te falar uma coisa, e eu preciso ser honesto, porque eu não aguento mais guardar isso. E ela finalmente levantou os olhos e olhou para ele. E ele continuou: Os meninos estavam certos. Eu gosto de você, gosto muito, mais do que deveria, mais do que é apropriado. E eu sei que isso pode estragar tudo. Pode acabar com essa família que a gente reconstruiu. Mas eu não posso mais fingir que não sinto isso. Não posso mais ignorar o fato de que eu me apaixonei por você em algum momento ao longo desses anos e que agora eu não consigo mais imaginar minha vida sem você. Não só como parte da família, mas como algo mais, como alguém que eu amo de verdade. E ele parou de falar e ficou ali esperando, esperando que ela dissesse alguma coisa, que ela reagisse de alguma forma. E o silêncio foi eterno, foi doloroso, foi o silêncio mais longo da vida dele. Beatriz ficou olhando para ele com os olhos cheios de lágrimas. E então ela disse, com a voz trêmula: Senhor Juliano, eu também me apaixonei por você. Me apaixonei faz tempo, mas eu nunca tive coragem de dizer nada, porque eu achava que era errado. Porque eu sou só a faxineira, porque eu achava que você nunca ia me ver daquele jeito. E Juliano levantou da cadeira e se ajoelhou na frente dela, segurou as mãos dela entre as suas e disse: Você nunca foi só a faxineira, Beatriz. Você sempre foi. Muito mais do que isso, você sempre foi essencial, você sempre foi especial. E eu sinto muito se eu fiz você sentir que não era, porque você é tudo para mim. Você é tudo para essa família. E Beatriz começou a chorar de verdade agora, soluçando. E Juliano puxou ela para um abraço e ela se agarrou nele com força. E ficaram ali abraçados no meio da cozinha, chorando juntos, deixando sair toda aquela emoção que tinham guardado por tanto tempo, toda aquela incerteza, todo aquele medo, e deixando entrar algo novo, algo leve, algo que parecia certo e verdadeiro e inevitável. Quando finalmente se separaram, Juliano limpou as lágrimas do rosto dela com os polegares e disse: Então a gente pode tentar? Pode ver onde isso vai dar? E Beatriz sorriu e acenou que sim, e disse: Eu quero tentar, eu quero muito. E Juliano sorriu também. Aquele sorriso grande e verdadeiro que ele raramente dava, e disse: Então vamos tentar juntos. E ele se inclinou e beijou ela. Um beijo suave e cuidadoso, um beijo cheio de promessas e esperanças. E quando se separaram, ele viu nos olhos dela o mesmo brilho que ele sentia dentro do peito, aquela felicidade pura e assustadora de começar algo novo com alguém que você ama de verdade. No dia seguinte, quando os meninos acordaram e desceram para o café, Juliano e Beatriz estavam juntos na cozinha, e eles perceberam na hora que algo tinha mudado. Perceberam pelo jeito que os dois se olhavam, pelo jeito que eles sorriam. E o Gabriel disse: Finalmente! E os outros meninos começaram a aplaudir e gritar de alegria. E Juliano e Beatriz riram daquele jeito solto e feliz. E tudo parecia certo, tudo parecia no lugar, porque aquela família estranha que tinha se formado de um jeito tão improvável tinha finalmente se completado, tinha finalmente encontrado seu equilíbrio perfeito. Os anos seguintes foram os mais felizes da vida de Juliano. Ele e Beatriz se casaram em uma cerimônia pequena com apenas a família e alguns amigos próximos. E os meninos foram os padrinhos, todos os 4, e foi emocionante e perfeito. E Juliano olhou para aquela mulher incrível ao lado dele e agradeceu em silêncio por ter tido a sorte de encontrá-la, por ter tido a sabedoria de reconhecer o valor dela,
por ter tido a coragem de se abrir e admitir o que sentia, porque sem ela ele sabia que sua vida seria vazia, seria sem sentido, seria apenas uma sucessão de dias sem cor e sem alegria. Beatriz continuou sendo aquela força silenciosa e constante. Continuou cuidando de todos com aquele amor incondicional que era a marca registrada dela. E os meninos cresceram fortes e felizes, cresceram sabendo que eram amados, sabendo que tinham uma família de verdade, uma família que tinha sido construída não por laços de sangue, mas por escolha, por amor, por presença, e aquilo era mais forte do que qualquer outra coisa. Juliano nunca mais voltou a ser aquele homem triste e distante que tinha chegado em casa naquela tarde chuvosa anos atrás. Ele tinha se transformado em alguém melhor, alguém mais completo, alguém que sabia o que realmente importava na vida e que vivia de acordo com aquilo todos os dias. E quando olhava para trás e via tudo o que tinha acontecido, tudo o que tinha mudado, ele sabia que aquele momento no jardim tinha sido o divisor de águas. Tinha sido o momento em que tudo tinha começado a mudar, o momento em que uma mulher simples e humilde tinha entrado na vida deles e tinha mostrado que amor não era sobre grandes gestos ou palavras bonitas. Amor era sobre estar presente, era sobre cuidar, era sobre fazer o outro se sentir visto e valorizado. E era exatamente isso que ele tentava fazer todos os dias, para Beatriz, para os filhos, para aquela família que era a coisa mais preciosa que ele tinha no mundo. E naquele dia, muitos anos depois, quando Juliano estava sentado no jardim, vendo os netos brincarem com a mangueira, enquanto Beatriz ria ao lado dele, ele segurou a mão dela e disse baixinho, só para ela ouvir, que ela tinha salvado ele, tinha salvado seus filhos, tinha salvado aquela família inteira e que ele seria eternamente grato por ter tido a sorte de cruzar o caminho dela. E Beatriz apertou a mão dele de volta e disse que ele também tinha salvado ela, que ele tinha dado a ela um lugar para pertencer, uma família para amar, uma vida que valia a pena ser vivida e que ela não trocaria nada daquilo por nada no mundo.